Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sim RS, um podcast da Sim Empresas. E hoje estamos aqui conosco Michele Godoy, essa grande empreendedora da nossa região. Ela é proprietária da Rucheconte Gestão Contábil e Consultoria. E aí, Michele, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Sim RS. É um prazer ter você aqui conosco. E a gente, ainda mais que se tratando do mês de março, o mês das mulheres, ter uma empreendedora conosco é chave de ouro, né? Nesse mês tão importante para as mulheres. Isso aí, fiquei muito honrada com o convite, obrigada pela lembrança. Acho que é muito importante realmente ter essa valorização feminina, né, no empreendedorismo, afinal de contas, as mulheres aí estão dominando o mercado empresarial, então quando a gente vai para dentro das empresas, a gente vê que realmente, né, mais da metade geralmente são mulheres, então o empreendedorismo feminino realmente está ganhando uma proporção e, graças a Deus, aí um protagonismo. Que Parabéns bacana, pela iniciativa aí. que bacana, capaz. Eu que agradeço a tua presença. Então, Michele, você como uma contadora, né, formada, criou a Rucha Conte. Conte para nós primeiro quem é a Michele e como que veio essa brilhante ideia de criar esse escritório aí que está crescendo cada vez mais na nossa região. Isso aí, então a Michele hoje mãe, empresária, empreendedora, né, sou conselheira aí do Conselho Regional de Contabilidade também esse ano, né, tive a oportunidade de ser agraciada aí com o convite de participar do conselho, então isso realmente foi muito importante para nós, e a Rucheconte nasceu do meu sonho aí, realmente de ajudar empreendedores, empresários a crescerem, a organizarem os seus negócios, porque eu sou técnica em contabilidade, então no meu ensino médio eu já busquei essa profissão. Na época, eu não sabia ainda que eu queria ser contadora, mas eu queria, na verdade, trabalhar. E o curso técnico, ele te traz, de certa forma, né, essa já autonomia para ir para o mercado de trabalho. Então, cursei o curso técnico no La Salle, me formei e aí fui trabalhar num pequeno escritório no bairro Niterói. E dali surgiu, então, o amor pela profissão, e aí eu disse: não, quero fazer contabilidade, quero ser contadora, quero ter um escritório. Na época, obviamente, né, até me formar não tinha ainda. Depois, ali, com poucos clientes, tive a oportunidade de abrir o meu negócio. E hoje a Rucheconte está aí. O nome, até às vezes as pessoas perguntam por curiosidade, mas Rucher vem de colmeia, e colmeia a gente entende que as abelhas têm toda essa questão de comunidade, de prosperidade, de estarem juntos e fazendo o crescimento, e é isso que a gente busca, fazer as empresas crescerem, fazer as empresas terem autonomia. A gente trabalha muito na parte de consultoria, a parte consultiva do negócio, então a gente acredita que realmente o contador é essa pessoa, é essa figura, né, que pode levar um negócio a prosperar, a crescer, só que a gente sabe também que muitas vezes as empresas enxergam o contador como custo, né, e eu sempre falo para os meus clientes, né? Vocês precisam usar o contador, precisam realmente olhar para o negócio e entender que o contador ele pode ser uma figura realmente estratégica no negócio, desde que, né, use esse trabalho não só como emissor de boleto, mas alguém que realmente vai ser ali um sócio, digamos assim, do negócio, na ajudar na parceria e crescimento. Para planejamento estratégico, né? Porque tem as despesas, tem o planejamento tributário e tá muito forte, né? A gente vai falar daqui a Isso. pouquinho, te fazer algumas perguntas em relação a isso, porque, sim, nós como empreendedores também sabemos que tá diminuindo a margem de erro, né? Uhum. Tá cada vez ficando mais justa a questão tributária. Mas vamos lá, Michele, me diz uma coisa, quantos anos tem a Rucheconte? A Rucheconte, ela vai fazer 3 anos agora. Anterior à Rucheconte, eu tinha um outro negócio com uma outra sociedade, então a partir de 2023 ali eu decidi abrir a minha empresa, né, a minha empresa carreira solo, digamos assim. Então hoje sou eu e mais 4 funcionários, e, a Rucheconte ela é voltada realmente para consultoria e gestão do negócio. Então, desde 2023 a gente já está se preparando em relação à reforma tributária, então a gente já vem fazendo aí muitos estudos em relação a isso e entendemos que contabilidade não é muito mais do que conformidade. A contabilidade realmente ela precisa estar
muito mais presente dentro do negócio. Então, surgiu a Rucher-Conte daí. A ideia é realmente ser um hub de soluções, porque dentro da Rucher-Conte a gente trabalha não só a contabilidade e o fiscal, que é a folha de pagamento, é aquele dia a dia que eu gosto de dizer que é o feijão com arroz da contabilidade. A gente trabalha também na parte consultiva, que é a parte de gestão. Eu acho que todo empresário, quando ele abre uma empresa, geralmente ele abre por uma necessidade ou por um sonho, né? E quando essas duas coisas podem dar certo, só que se tu não tiver gestão, se tu não tiver alguém com conhecimento realmente do business, do empreendedorismo, de precificação, de finanças, o teu negócio ele tá fadado ao sucesso. O Sebrae mesmo tem algumas pesquisas que dizem, né, que mais de 50%, e eu acho que essa média até já aumentou muito, elas, nos primeiros 5 anos, a empresa nasce e ela já fecha. E já foi comprovado que muitos fatores que levam as empresas a fecharem é pela falta de gestão, é pela falta do conhecimento em empreendedorismo, porque o empreendedor geralmente ele é muito bom naquilo que ele faz. Se eu sou um bom vendedor numa empresa, um representante comercial, a tendência é que eu abra um negócio. Se eu tenho um bom gerente de marketing, por exemplo, no teu caso ali na Sim Digital, né? Tu deve ter muitos bons vendedores. Esse vendedor, obviamente, se ele é muito bom, o sonho dele, obviamente, é ele ter um negócio no futuro. Só que quando a pessoa abre o negócio, ela não conhece de finanças, ela não sabe precificar o produto, ela não entende de gestão de pessoas, nas contratações às vezes peca, porque não entende de perfil comportamental, então tudo isso leva uma empresa a estar fadada ao fracasso. Então, se eu pensar só em vender, obviamente que a venda, ele é, como diz assim, o coração, né, a cabeça do negócio. Então, e as finanças, que seria a parte de contabilidade e gestão, é quem vai realmente, né, bombear esse dinheiro pela empresa. Então, a contabilidade, ela tem um papel realmente estratégico dentro do negócio. Só que, óbvio que culturalmente as pessoas enxergam como, o contador, ele vai apurar os meus impostos, ele vai me dizer quanto eu tenho que pagar no mês. É muito mais do que isso. Então, gerir uma empresa é muito mais que isso. Sim. Então, o nosso sonho, na época, quando abrimos a empresa, foi essa. Fazer os negócios prosperarem e realmente ter alguém estratégico dentro do teu negócio. Quando a gente idealiza, monta um negócio, cria, a gente tem que saber que nós temos competências, né? Exatamente. E a gente sempre fala assim, claro, dentro da Sim, a gente, graças a Deus, na nossa composição societária de operação, né, temos pessoas mais, né, eu tenho meu sócio muito mais capacitado na área administrativa financeira, né, e eu muito mais a gestão operacional, e claro, né, feeling, vamos atrás do cliente, mas a gente conseguiu ter essa composição, mas a maioria dos negócios, eles montam por uma capacidade técnica, as pessoas têm ideia do negócio, né, mas elas acabam se perdendo por uma falta de capacidade de gestão, né? Isso. E aí vem a gestão administrativa, a gestão tributária, porque tem sim que pagar seu imposto, tem tudo lá. Isso. E aí entra a Rucher-Conte para ajudar eles. Exatamente. Me diz uma coisa, treinamentos e acompanhamentos, como é que você faz? Você entra dentro do negócio do cliente para ajudar ele, você se torna, treina a equipe dele ou põe alguma pessoa da tua equipe para fazer um acompanhamento? Isso. Hoje a gente tem os 2 formatos. Dentro do nosso escopo de trabalho, dos serviços que a gente oferece, existe os treinamentos e as capacitações. Então, hoje, além da contabilidade, a Rucher-Conte também ela trabalha com BPO financeiro, que é a terceirização do contas a pagar e receber. Então, muitas vezes o empresário, por exemplo, eu não gosto de finanças, eu não sei como gerir um negócio, eu não sei como fazer. Às vezes tu quer contratar alguém que ele é muito bom, por exemplo, na expertise comportamental, mas ele não tem a parte técnica. Então, tu vai chegar para mim e vai dizer assim, Michele, eu contratei alguém para cuidar do meu financeiro, mas eu não quero contratar a Michele para fazer, mas eu quero que tu ensine o meu funcionário o que ele tem que me entregar, que relatórios eu preciso saber, que indicadores eu preciso saber. Porque muitas vezes, principalmente dentro da parte do financeiro, principalmente quando o sócio é o marido e mulher, geralmente a mulher cuida do financeiro e o marido ele cuida muito mais das vendas, do comercial, dessa parte mais gerencial, operação. E às vezes a esposa, ela tá ali, ela vai cuidar, obviamente, o dinheiro, o patrimônio dela também, mas ela não sabe o que é um fluxo de caixa, ela não sabe que números, para que serve
serve, né? Porque o fluxo de caixa, ele nada mais é do que uma metodologia, ele tem uma fórmula de fazer, não é só entradas e saídas como as pessoas geralmente costumam pensar. O fluxo de caixa, ele tem toda uma metodologia, ele tem uma fórmula, ele tem números, ele tem indicadores, ele tem uma continha lá na última linha, que seria o lucro do negócio, e esse lucro, na teoria, ele foi feito sempre para ser positivo. Quando a gente entra no negócio e o sócio diz assim, nossa, eu vou ter que pagar férias, 13º e não tenho dinheiro para pagar as férias, ou chega no dia 20 ali, geralmente o pessoal do Simples Nacional, eu não sobrou para pagar os impostos. É porque alguma coisa dentro dessa fórmula do teu fluxo de caixa está errada. Ou tu precificou errado, ou, né, tu não colocou ali o lucro exato do teu negócio, ou provavelmente esqueceu algum número, alguma despesa invisível que a gente muitas vezes tem dentro do negócio e esquece de colocar. Então, o fluxo de caixa, ele é muito mais do que entrada e saída. A gente sempre conversa dentro da nossa estrutura, quando se vem planos, né, do nosso concorrente, o mercado. Claro. Aqui, irrisórios, muito baratos, a gente fala assim, peraí, né, nós temos um produto, né, similar, semelhante ou até igual. Se vê uma discrepância muito grande na composição de valores, algo tem errado ali. Né? E muito errado. Porque a gente sabe o custo e aí é receita versus despesa, né? Isso. Então, assim, não existe mágica. Se eu criei algo com um valor muito inferior, não é uma mágica, alguma coisa erradíssima essa empresa está fazendo. Por que o preço, às vezes, ele impacta muito no negócio? E precificação, quando as pessoas dizem, mas o meu concorrente está vendendo muito barato. Na verdade, quando a gente monta o preço, a gente sempre, claro, não vai deixar de olhar o concorrente para a gente não ficar muito fora do mercado, porque a gente sabe, né, que preço errado muito para cima, quando tu é muito mais caro, tu perde mercado, só que ao passo que tu também é muito mais barato, tu acaba também se frustrando e às vezes ali ficando no prejuízo. Então, o preço, geralmente, ele é uma estratégia de negócio. E isso, às vezes, o empresário não entende. Ele quer concorrer, ele fica olhando para o vizinho, ele fica olhando para o concorrente e, muitas vezes, ele não esquece de olhar. Qual é a estratégia que o meu concorrente está usando? Será que ele quer se posicionar por preço, pelo melhor? Porque tem isso também. Às vezes, a pessoa ela se posiciona tão bem no mercado e tá aí vários cases, né, de marcas aí que tu vai consumir aquela marca, ela nem é tão boa assim, mas ela se posicionou estrategicamente onde a marca dela já é considerada uma marca de luxo, uma marca de qualidade, uma marca que é mais cara, né? Então, tu já olha aquilo, tu sabe que tu vai pagar mais caro por estar ali, conveniência. Então, o preço, ele é muito isso, eu vou me posicionar pelo mais caro e mais qualidade, ou esse mesmo produto, eu quero concorrer, quero realmente aqui brigar por preço aqui embaixo, então a gente vai diminuir a tua margem de lucro e vai concorrer por preço, vai vender mais, ao passo que também no final vai fechar um lucro ali pro teu negócio. Então por isso que eu digo... É uma margem muito menor, né? É uma margem muito menor, mas aí tu vai vender na quantidade. E se esse é o teu planejamento, se esse é a tua estratégia de mercado. O meu planejamento é só em vender em grande escala, tudo certo. Exatamente, mas aí tu tem que estar preparado para isso. Por exemplo, se tu entende que a tua estratégia é se posicionar pelo mais em conta. Geralmente, por exemplo, empresas de varejo, ela tem aqueles produtos que se chamam produto isca. No teu produto, mesmo sendo serviço, algo que tu oferece para nós, tu tem ali, né, tu tem um menor preço, um médio preço e um preço melhor. Então, tu consegue competir com isso. Só que no momento que tu diz assim, não, eu vou me posicionar sempre vendendo o plano mais barato. No momento que tu vende o plano mais barato, obviamente esse custo é menor. Quando esse custo é menor, a gente precisa pensar como é que eu vou suportar os custos do meu negócio vendendo por um preço tão baixo. Então, precisa ter várias adequações. Então, por isso que eu digo, a precificação, a gestão do negócio, ela passa muito mais do que entrada e saída. No momento que o empreendedor ele não para fazer conta, ele não para olhar esses detalhes e realmente pensar a estratégia. E aí tu pensa junto com o teu marketing, quais as ações de marketing tu vai fazer, como é que tu vai te posicionar, vai ser o menor preço, vai ser o maior preço, vai ser mais qualidade, qual é o custo que eu tenho? Primeira coisa, tu precisa enxergar isso. O que paga os meus custos, que são os custos fixos ali, né?
Depois que eu paguei a operação do negócio, o que sobrar daquilo geralmente é lucro. Só que como que eu vou atingir esse ponto de equilíbrio? Como que eu vou pagar os meus custos? De que forma essas estratégias pensadas daí junto com o comercial? Então, é marketing, comercial e finanças. Esses três setores, mesmo que tu seja empresário de um homem só, digamos assim, e muitos empresários pequenos são assim, tu precisa ter isso muito separado dentro do teu dia a dia ali, das tuas estratégias. Então, que estratégias de marketing eu vou fazer, como eu vou precificar e de que forma eu vou vender isso para o meu cliente, mas sempre pensando no lucro final. Então, às vezes, tu tem ali um produto bem baratinho, né? Vamos botar aí uma loja de roupa, né? Geralmente tem aquela blusinha, aquele produto isca que tu vai colocar na vitrine ali em promoção, nossa, que preço irresistível, daí tu olha pro lado, nossa, como é que o meu concorrente consegue vender? Provavelmente, se ele é uma pessoa que ele pensou no preço, ele já instruiu os vendedores dele, olha, aquele produto ali é uma promoção. Só que no momento que o cliente entrou porta para dentro, tu vai vender esse produto de promoção e mais 5 junto com ele, para que o meu lucro final seja aquela média que eu tenho estrategicamente pensado para o meu negócio. Então, Na nossa linguagem aqui se fala muito do chamarisco. Exatamente. Né? Algum produto que eu comprei em grande escala, tem um grande estoque, que eu posso baixar a margem, mas para ele chamar para dentro da minha loja. Mas eu falo muito do varejo isso, Michele, porque, por exemplo, no serviço que é o meu segmento, preço ele não pode ser mais... Claro, tu tem que acompanhar o mercado, senão também, né, tu tem que ter o produto aquele que tu possa atender todos. Mas nós, assim, como que a gente faz? A gente parou de olhar há algum tempo já pro vizinho. Isso. Né? A gente tem o quê? A capacidade do nosso profissional, o quanto a gente investe neles, enquanto a gente treina a nossa equipe, enquanto a gente cobra a qualidade no atendimento, e isso tem, né? Aí vem aquela questão SLA, tempo de conectividade, que hoje, o que as pessoas não podem mais ficar desconectadas. Então, quando a gente criou o Sim Empresas, ela já veio atrelando esse globo de dizer assim, não, aqui não é mais preço, aqui é disponibilidade, né? É o que a Michele lá no escritório, qual que é a importância da internet para o escritório Rocheconte, né? Então, Michele, isso é extremo, então nós vamos lá, vamos personalizar o plano e também atender dentro daquela demanda que a Michele deseja, o máximo que ela pode disponibilizar de ficar fora ou não. E aí acabou o preço, né? Então são personalizações. Se tu for olhar por esse viés do teu negócio, por exemplo, e aí juntando, né, o teu negócio com o meu, a contabilidade hoje, ela é muito digitalizada, né? Da pandemia para cá, acabou aquele contador que faz tudo em planilhazinha manual, que faz tudo ali na ponta do lápis, né? Hoje, para tu ter uma ideia, órgãos, Receita Federal, estadual, municipal, muito poucos ainda recebem atendimento presencial. A Receita Federal nem nos recebe mais, então são todos processos digitais, é tudo muito digitalizado. Então hoje para nós uma boa conexão, uma boa internet impacta diretamente, por exemplo, no custo da minha hora. Então se eu tenho uma internet ruim, se eu tenho um sistema que não roda, que cai toda hora, isso impacta diretamente nas horas de trabalho que eu vou demandar para o cliente, e isso vai acontecendo uma cadeia toda produtiva. Se eu vou demorar mais horas para atender, obviamente o custo do cliente vai aumentar, consequentemente o honorário dele vai ser mais caro e eu vou atender menos cliente. Então, para tu ver como a internet, de certa forma, impacta em tudo. Para mim, hoje, é fundamental ter uma conexão muito boa e uma conexão de qualidade. E a tua conexão é de quem, Michele? É da Sim. Mas coisa boa. Exatamente isso, porque os nossos sistemas, eles rodam muito atrelados a isso. Então, hoje, por exemplo, o meu sistema contábil, eu não tenho, por exemplo, backup. Eu tenho tudo em nuvem. Então, o sistema, hoje, a internet hoje, se eu não tenho uma internet boa, como é que eu vou subir e buscar arquivos, né, da nuvem? Ou como é que eu vou conectar o meu sistema que ele é via web? Hoje a gente conecta ele em qualquer lugar do Brasil. Qualquer funcionário meu pode trabalhar de qualquer lugar, porque o sistema ele é conectado dessa forma. Então, se tu não tem uma boa rede, se tu não tem uma boa internet, não, a gente não consegue produzir e não consegue trabalhar. Teve uma outra, você falou ali,
da pandemia, né? Quando a gente puxar um pouquinho da pandemia, se fala assim, nossa, nós temos em serviços de conectividade um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia. Sim. Só que quando se fala assim, até a pandemia, né, que foi o que você falou ali, não parecia que não iríamos ter mudanças tão drásticas com a conexão, Uhum. na verdade nós estamos falando de 5, 6 anos. Né? O Exatamente. tempo que passa rápido demais. Uhum. Então, nós pegamos ali desde a pandemia, muita coisa mudou. E sim, Uhum. tudo aquilo que parecia engessado acordou, Uhum. né? Sim, Então, exatamente. nós tínhamos a parte também, em trabalho de entrega de IPv6, por exemplo, que é um Uhum. protocolo novo que existe. Novo não, já está antigo, mas Sim. que tinha uma demora de entrega de conteúdo, está cada vez aumentando mais rápido, entendeu? Uhum. Essa curva de entrega desses protocolos. E nós estávamos quem barrava? Governo e bancos. Uhum. Eles já estão acelerados com todas essas startups e bancos digitais, né? Que Uhum. puxaram também. E, bom, não, eu acho que daqui para frente só acelera cada vez mais, porque Exatamente. conectividade é algo que não tem mais como voltar atrás, né? Não, Só não. vai acelerar. É. Mas, Michele, deixa eu fazer passar o assunto aqui, que eu tenho uma perguntinha para te fazer, que eu tinha anotado aqui. Reforma tributária, Michele. E esse 2027 que está planejando essa reforma tributária, aonde que o teu escritório vai ajudar o cliente? Qual que é a dúvida dessa pessoa possa ter quanto a reforma tributária? E pessoal, tá batendo ali na porta, né? Uhum. A reforma tributária. Tem o escritório aí Exatamente. da Rucheconte para ajudar esse empreendedor que ainda não está preparado ou não começou a se preparar. Eu acho que já está um pouquinho atrasado, né? Exatamente, porque a reforma tributária, apesar de a gente até escuta muito mais especialistas falando do que os empresários, né? E os empresários deveriam estar muito mais preocupados com isso e já organizando seus negócios, porque a gente sabe que 2026, para as empresas do Simples Nacional, para os MEIs, ainda não mudou na prática, mas para as empresas, por exemplo, do lucro presumido, lucro real, a reforma tributária já está acontecendo. A partir de janeiro de 2026, já começou ali a questão do IBS, do CBS, das apurações em paralelo para essas empresas do lucro presumido. As empresas do Simples Nacional, o conselho que eu dou é 2026 a gente usar para organizar a casa, organizar a revisão de precificação, revisar a questão dos NCMs, qual é a atividade, se realmente a atividade que está no meu CNPJ, no meu KNAI, se está correto com o que realmente a reforma tributária vai exigir, porque a reforma tributária ela vai ser uma reforma de consumo, né? Então vai ser a maior reforma que a gente teve aí nos últimos 40 anos em relação a isso. E vai mudar muito. As pessoas estão olhando a reforma tributária como se fosse, é só uma mudança nos tributos. Não, é uma mudança na forma de cálculo, é uma mudança na base de cálculo. Então pensem assim, que tudo que a gente sabe hoje sobre os impostos que se paga nas empresas vai ser tudo completamente diferente. Óbvio que a gente já teve aí falas do governo que vai facilitar, vai melhorar. Vai realmente ter uma simplificação, porque hoje a gente está falando que 5 impostos vão desaparecer e vai surgir somente o IBS e o CBS. Obviamente, vai simplificar. Sumir, não, né? Então, não é que Ele vai substituir. Vamos substituir 5 impostos por 2. Obviamente, vai simplificar o processo do governo, vai simplificar o processo de apuração, mas a reforma tributária a gente não pode esquecer que ela iniciou agora em 2026, 2027, 100% das empresas já vão precisar estar, inclusive as empresas do Simples Nacional, porque hoje o Simples Nacional, ele paga o DAS, né, os seus impostos ali, todos consolidados em um único documento. Em 2027, as empresas do Simples vão precisar escolher se vão continuar recolhendo o DAS de uma forma única ou se vão passar a ser contribuintes do IBS e CBS. O que muda na prática para quem é empresário? É que o Simples Nacional ele vai começar a poder gerar créditos e tomar créditos. Então, no momento que isso acontece, muda, por exemplo, hoje o teu faturamento, né, a empresa do Simples, ela vai pagar o imposto sobre 100% do faturamento. Lá em 2027, se por um acaso tu optar por ser optante, né, do IBS, CBS, recolher esse DAS ali como optante da nova reforma,
tu vai poder se creditar de de alguns débitos ali de impostos. Então, isso vai impactar no teu cálculo. Que antes não tinha, né? Que Porque o antes não Simples não tinha tinha. esses créditos, né? Então, quando a gente fala em revisão tributária, revisão fiscal, é exatamente sobre isso. Por exemplo, uma empresa que presta treinamentos. A gente sabe que hoje uma empresa de treinamentos não tem sequer nenhum incentivo, não tem redução de base, ela vai entrar ali no percentual de imposto. Na reforma, por exemplo, empresas de educação têm redução de base de cálculo. Então, se tu pensar, se eu tenho uma empresa de treinamento, por que não virar essa empresa de treinamento uma escola? No momento que eu viro uma escola, eu entro no KNAI de educação, sendo KNAI de educação, eu tenho benefício na reforma. Então, isso é planejamento tributário. Por isso que eu repito, né? 2026, a gente usar esse ano para a gente organizar, para a gente planejar, porque como vai mudar a forma de cálculo do imposto, obviamente a tua precificação também vai ser diferente. O teu lucro que tu tem hoje, que a gente apura de uma certa forma os impostos, lá na reforma tributária, a forma de precificar vai ser diferente, exatamente porque vai mudar a base de cálculo, vai mudar a forma do cálculo. Então, quando a gente fala em IVA, até teve uma fala muito polêmica semana passada do ministro, né, da Economia, onde ele diz que, nossa, vai desonerar a parte do contador, as empresas vão precisar cada vez mais de contabilidade porque já vai vir tudo pronto. Obviamente, não vai precisar do contador que calcula o imposto, que te entrega a guia, mas quem é que vai fazer contigo essa consultoria? Quem é que vai te mostrar essas informações? Quem é que vai interpretar a reforma tributária contigo? E outra, 2027... Tudo que a gente sabe hoje não vai desaparecer, porque a reforma tributária ela inicia em 2027 e só termina a implantação em 2033. Então, até lá, as empresas elas vão continuar tendo que apurar o imposto da forma como é hoje e mais apuração em relação à reforma tributária. Então, vão ter 2 apurações. Então, obviamente, isso vai impactar em mais horas de contabilidade, mais horas de consultoria, mais entendimento por parte do empresário de entender o seu negócio e trazer a demanda para o contador no sentido de isso aqui está certo, como eu consigo pagar menos imposto, né? Estando dentro da legalidade e ainda tendo lucro. Então, entender se dentro da reforma tributária o teu serviço hoje ou o teu KNAI, né, a tua atividade hoje, ela está enquadrada em algum benefício, de que forma eu consigo me beneficiar? Porque o IVA, que é o que vai ter, né, ali, ele vai ser uma grande diferença. Então, no momento em que eu estou apurando esse IVA dentro do negócio, o UBS, o CBS, isso para a empresa, eu preciso saber o que vai impactar, porque eu comprei de alguém, esse alguém vai me dar direito a crédito, eu vou conseguir abater isso no final do mês. Então, todo esse impacto, quem vai conseguir ser o grande protagonista, digamos assim, é o contador, porque nós é que sabemos ali, como eu gosto de dizer, né, nós somos os médicos das empresas. Então, quando eu tô com uma dor de garganta, eu vou procurar um médico. Quando eu tô com um problema de gestão, um problema de precificação, ou quero entender os números do meu negócio, vou chamar um contador. Então, a contabilidade, eu penso que ela vai ser muito mais estratégica ainda a partir de 2027 do que só uma conformidade. Eu acho que o contador realmente ele vai ser o protagonista dentro do negócio. Porque no momento em que a gente precisa, né, olhar para tudo isso, pensa assim, tudo que tu tem hoje, refaz, inicia do zero e vamos olhar de um novo cenário de como tu vai conseguir manter o lucro do teu negócio, manter a operação funcionando, manter o custo ali, né, o teu custo operacional dentro de um limite que tu consiga pagar tudo e ter um bom lucro no final. Então, tudo isso vai ser muito estratégico a partir de 2027. E o contador realmente ele vai ter um protagonismo aí bem interessante. O contador vai ter que ser muito parceiro, né? A empresa vai ter que acreditar muito no trabalho da contabilidade, né? Buscar uma Exatamente. contabilidade que tenha todo esse know-how aí referente à assessoria, consultoria, para instruir, porque é a Isso. realidade, né? Não tem mais isso, a reforma tributária, ela vem sendo criada para fazer esse cerco e recolher imposto, né? Exatamente, Porque hoje a exatamente. gente sabe que tem do empreendedor, como as coisas são apertadas, às vezes recolhe, não paga agora, parcela, paga depois, enfim.
não vai ter mais margem para erro, até porque Não. breve nós estávamos conversando antes, vem aquela outra parte do split, né? Ah, o split payment, O exatamente. split vai ser quando o cliente pagou o boleto, automaticamente esse dinheiro já não vai ser para a empresa, né? Pelos estudos que a gente está fazendo, o que acontece hoje? Por exemplo, na questão da concorrência, a gente estava falando, tem os concorrentes que têm um preço muito abaixo, eu tenho um concorrente muitas vezes que ele consegue me ganhar no preço porque ele não emite nota fiscal e fica tudo por isso mesmo, né? Então, hoje, o que acontece? Quem quer fazer tudo certinho praticamente se sente penalizado. Com a reforma tributária, e eu posso te dizer assim, seguramente, para quem trabalha certo, para quem paga os impostos certinho, para quem emite nota fiscal, vai continuar muito tranquilo. Para quem está acostumado a não fazer isso, e o governo ele já se cercou, né, dessa segurança fiscal, digamos assim, para coibir essa prática. Porque a ideia do governo com o split payment, a nota fiscal na reforma tributária, ela vai virar protagonista. Então, no momento em que começou a se falar, vai ter a questão da taxação do PIX, o governo ele não está atrás de todos os PIX, ele está atrás do lastro financeiro das operações. A nota fiscal, ela vai ser obrigatória porque os próprios meios de pagamento, as maquininhas de cartão, no momento em que tu vai passar um cartão ali, tu já vai receber o valor líquido da operação. Então, vamos supor que tu pagou hoje R$100 por um serviço, vai ter o tax, que eles chamam aqui nem nos Estados Unidos, né? Tu compra Sim. alguma coisa, tem um imposto depois. Então, Imposto depois, então é né? R$100 a caneca, mas quando tu vai pagar no caixa é 125. Então, o governo ali, a própria maquininha, as operadoras de cartão, eles já vão te pagar, digamos assim, né? Tu já vai receber o valor líquido da operação. Então, a nota fiscal, ela vai ser a protagonista. Então, aqueles que não emitem nota, que recebem as operações, digamos assim, sem essa conformidade, são os que vão sair perdendo, porque a nota fiscal é que vai me dar direito aos créditos mensais, que a gente estava falando antes na apuração, que vai ajudar a reduzir meu imposto. Então, no momento que eu, prestadora de serviço, que hoje eu não conseguia me creditar de nenhuma compra, digamos assim, para o meu negócio, e a gente sabe que o serviço é muito... a gente praticamente não tem muito custo, mas, por exemplo, luz, internet, aluguel, custos que forem operacionais para o meu negócio, eu vou precisar me creditar. Qual vai ser o instrumento que vai me dar direito ao crédito? A nota fiscal. Então, a nota fiscal vai me trazer isso. Então, obviamente, nós vamos se autocobrar nessa situação. Hoje, se tu me disser, tu precisa de nota? Muitas vezes, não precisa emitir nota. Só que no momento lá que eu tomar os créditos, que eu ter toda essa questão de split payment, que eu vou precisar receber já líquido, porque hoje... De certa forma, né, o empresário ele usa o imposto como um fluxo de caixa no negócio, porque hoje tu vende, tu vai pagar o imposto só no outro mês. Apurei agora, eu ainda tenho ali uns 20, 25 dias para trabalhar até pagar o imposto. E quando chega o vencimento, o empresário escolhe se ele paga ou não o imposto. Então, ele ainda ganha mais tempo depois para trabalhar isso, para parcelar depois, né, quando entra em dívida ativa. Na reforma, não. O empresário já vai receber o valor líquido, o governo vai ser o primeiro a se pagar. Então, ele vai já receber o valor, não vai mais existir devedores dentro devedores de impostos, né? Então, o governo ele já vai receber o seu valor ali, né, nessa questão aí do split payment. Talvez uma das estratégias bem interessantes que tu falaste foi que nem usam, todo mundo americaniza muito, né? Uhum. Mas talvez seria isso, ter um produto na prateleira com valor real e quando for no caixa ver o imposto, Uhum. né? Porque hoje o imposto está embutido no produto. E é o que vai acontecer conosco. Hoje, quando lá tu for precificar, inclusive o teu serviço, tu vai ter que tirar esse imposto da tua precificação, porque ele não vai mais fazer parte do teu custo. Hoje, o imposto, ele é custo, né? Então, na reforma, tu vai ter que tirar isso dentro da tua operação. Então, para tu continuar competitivo, como é que tu vai fazer isso? Porque quem vai pagar o imposto vai ser o teu cliente, né? Então, hoje, quanto que seria? Quanto representa isso dentro do meu negócio? Quanto representa isso dentro da minha precificação? E
certamente, a maioria das empresas, quando a gente vai olhar para esse custo, como ela está fazendo, geralmente esquece de colocar o percentual de imposto na precificação e esquece que o imposto quem paga é o cliente. Não é o produtor. Então, isso já é transferido na nota fiscal para o cliente. Na verdade, com a reforma tributária, o cliente ele vai ter certeza de quanto ele está pagando o imposto, porque hoje ele está embutido no teu preço. Muitas vezes, para nós ficarmos competitivos, a gente acaba tirando ou acaba não colocando o imposto dentro da precificação. E aí o cliente ele não tem essa noção. Lá na reforma, tu vai cobrar dele exatamente o teu custo. Então, eu acho que nesse viés, assim, nesse olhar, eu acho que isso vai ajudar até um pouco mais o empreendedor, aquele que é sério, aquele que trabalha correto, né? No momento que tu para olhar os teus custos, pensa que as finanças é como se fosse um mapa, né? O empresário ele tem que colocar tudo sobre a mesa, olhar os números e dizer, nossa, isso aqui tá muito alto, isso aqui tá numa média, quanto que é a minha despesa fixa, quanto que eu preciso girar no mês para que eu fique competitivo. A reforma tributária, ela vai te ajudar nesse viés, porque todo mundo vai ter que fazer uma revisão de preço, vai ter que fazer uma revisão de impostos, vai ter que fazer um planejamento de alguma forma. Então, as empresas vão parar para olhar isso. Hoje está todo mundo trabalhando a toque de caixa, tentando sobreviver ao que a gente tem, porque a carga tributária aumentando cada vez mais, os impostos, né? Cada vez mais surge um imposto diferente. A reforma vai trazer essa consciência de dizer, opa, eu preciso parar, olhar o meu negócio e daqui a pouco entender também que quem vende tudo, às vezes não lucra muito, né? Porque tem muitas empresas que são assim, não, mas eu preciso daquele produto na prateleira porque ele vende, um ou outro ele vende. Será que aquilo ali não está te consumindo energia, horas de trabalho de um funcionário? Então, daqui a pouco, trabalhar com menos produtos e com uma margem melhor. Então, nem sempre vender tudo é muito bom, né? Então, daqui a pouco, tu focar num produto que te dê uma melhor margem, né? E aí tu consegue trabalhar melhor marketing, investir mais certeiramente no produto que tu vai colocar no mercado. Então, tudo isso a gente vai ter que parar agora em 2026 para olhar e rever realmente a estratégia do negócio para 2027. Então, temos bastante coisa para tocar em 2026 Muita aí, coisa. para essas empresas estarem dentro dos padrões. A partir de 2027 a cobrança vai ser forte, né? Vai ser bastante forte. E já está, né? O governo já intensificou muito isso, né? Porque muitos empresários, eles dizem, mas eu sempre trabalhei dessa forma, nunca emiti nota, nunca me pegaram, eu tô 10, 15 anos no mercado, nunca aconteceu. Mas como eu disse, o governo ele já se cercou de muita segurança tributária em relação a isso. Por exemplo, né? Hoje, qualquer aquisição que tu faça, seja de imóvel, de automóvel, então, cartórios de registros de imóveis, eles têm uma obrigação acessória, que cada imóvel que tu compra, eles são obrigados a informar numa declaração para o governo. Quando tu compra um automóvel, a concessionária de veículos, eles têm uma declaração também que eles mandam para a Receita Federal. Aluguel, as imobiliárias têm uma declaração anual que elas informam quanto que nós pagamos de aluguel. E aí a pessoa vai dizer, mas eu nunca fui pega. Não foi porque em algum momento não cruzou. O que a gente não pode esquecer é que a inteligência artificial tá aí e ela ajuda não só, como diz, né, o ChatGPT, ele não ajuda só a gente a produzir conteúdo. A Receita Federal também, ela tá usando dessa inteligência. Então, hoje a Receita Federal, ela não faz mais auditoria manual que nem era antigamente. Eu vou usar o CPF do Felipe, vamos ver aqui. Eles demoravam muito tempo para fazer cruzamentos. Hoje a Receita Federal ela trabalha com algoritmo e o algoritmo em questão de segundos, quando eu colocar o teu nome, sobrenome, CPF ali, digitar o banco de dados ali, a inteligência artificial ela já vai fazer uma ampla busca em todas essas obrigações acessórias, em segundos eles já têm o cruzamento. Então, e eles já vêm se preparando isso há muito tempo. Então, começou lá pelas empresas do lucro real, que é mais ou menos 1% das empresas, então eles já testaram essas inteligências lá.
foram descendo, e agora eles vão abarcar tudo com a reforma tributária. Então, como eu gosto de dizer, não tem mais para onde correr, né? Então, a Receita Federal, ela já sabe quanto a gente ganha, ela já sabe quanto a gente gasta, eles só ainda não usaram dos artifícios para fazer os cruzamentos 100%, porque, obviamente, 100% é um universo muito grande, mas eles estão fazendo investimentos pesados em tecnologia, em sistemas, ultracomputadores, né, de última geração, exatamente para que não se passe nem um centavo sem o governo arrecadar, infelizmente. Eu não quero, né, assustar, nós já estamos há alguns anos no lucro real, mas eu não quero assustar a empresa do Simples. Parece-me que essa a fiscalização vai aumentar em cima dela, né? Uhum. É dessa empresa que parece que vai ser aumentada a fiscalização, né? Então, ele que tem que se organizar o mais breve possível para ficar tranquilo, poder trabalhar e focar no seu negócio. Exatamente. E dedicar essa parte tributária para alguém como a Rocheconte para dar essa consultoria, essa assessoria para eles, né? Exatamente. Você faz mudar um pouquinho o assunto. Hoje, dentro das tuas consultorias, assessorias, a maioria delas são presenciais ou tem online também? A gente tem online também, a gente Uhum. trabalha em formatos, né? Então, o que fica melhor para o empreendedor, tem muitas pessoas que preferem que a gente vá até a empresa, né? E geralmente eu quero que tu conheça o meu negócio, eu quero que tu venha aqui. Mas a consultoria online, ela funciona muito bem também, porque a gente trabalha com uma metodologia. Então, o que tu vai aplicar é como eu gosto de dizer assim, a consultoria, ela é 80% o cliente e 20% o consultor, porque a consultoria, ela é muito mão na massa, né? Eu vou te explicar o que na teoria tu consegue aplicar na prática de uma forma muito dentro do teu dia a dia, porque se tu for pegar qualquer livro hoje de finanças, os livros de finanças geralmente eles são feitos e trabalhados para empresas do lucro real. Então é muito fácil, quando uma empresa é organizada como uma empresa do lucro real, tu aplicar o que está na teoria. Só que quando a gente chega para uma empresa do Simples Nacional, que é alguém, como a gente disse, que abriu empresa por um sonho, ele é muito bom na venda, ele é muito bom no operacional, ele não consegue traduzir aqueles números para o dia a dia. E, obviamente, a dinâmica de uma empresa do Simples, ela é completamente diferente do lucro real. Então, a gente precisa adaptar, né, o que tem ali na teoria para o teu negócio na prática. Então, as consultorias a gente leva muito nisso, a gente entende o teu negócio, por isso que eu digo que independe de ser presencial ou online. A gente vai entender o teu negócio, vai entender como tu quer te posicionar no mercado, vai entender qual é a margem de lucro ideal no momento em que tu tá vivendo a realidade dos custos do teu negócio, porque também não adianta a gente chegar na empresa e dizer assim, olha, Felipe, a tua empresa, a margem de lucro dela é entre 10% e 12%. Só que vai chegar, o teu custo é altíssimo. Consome toda a tua margem de lucro. Então, não existe como dizer milagre, né? Então, a gente vai indo num passo a passo, a gente usa uma metodologia, a gente vai adaptando e vai adequando a tua realidade de negócio. Então, é tu que vai dar o tom da consultoria. Tu vai dizer, olha, eu quero uma margem de lucro de 10%. Então a gente vai trabalhar para isso. Só que eu preciso da cooperação do empreendedor aonde? Para conseguir essa margem, a gente precisa reduzir custo. Tu consegue reduzir daqui a pouco o teu prolabore, a tua retirada. Ou, né, talvez eu não esteja errado, mas também aumentar a margem também do produto, né? Aumentar. Porque se as contas não fecharem ali, vai ter que aumentar a margem do produto. Talvez, não seria o mais competitivo de produto final, mas terei uma empresa organizada. Então, tem que medir muito qual que é o desejo, a vontade para que essas coisas se consolidem, né? É como eu digo, né? Às vezes, poucos e bons produtos é muito melhor do que tu ter uma vasta gama ali dentro de um portfólio que muitas vezes está ali parado no estoque há muito tempo e tu não consegue vender. Obviamente, quando a gente fala em produto, isso é muito sensível, né? Então, o estoque, ele é dinheiro e quando tu não consegue girar ele em determinado período, isso acaba virando o prejuízo, que é um custo invisível. Então, cada produto, ele tem um tempo de maturação. É como se fosse a vida útil, né? Desde a compra até a venda, tu precisa calcular quanto tempo esse produto gira dentro do meu estoque, quanto tempo eu vou levar para vender,
Só que se eu demorar mais do que o tempo estipulado para aquele produto, eu já vou estar pagando para ele estar ali parado. Então, por isso que eu digo, é muito estratégico. Cada negócio ele tem uma essência, né? Então, consultoria, ela tem que ser personalizada. Não existe uma fórmula de bolo para dizer, não, a consultoria é igual para todo mundo. A teoria mas a gente pega a teoria, entende o teu negócio, faz algumas adaptações para tua realidade para que realmente tu tenha resultado palpável no final, que é isso que a gente espera, né? Não é só te dizer o que tu tem que fazer, porque se fosse só colocar a teoria para ti, tu vai ali, pega um Google, olha um vídeo e tá tudo certo. A gente precisa realmente, na prática, fazer conta, estudar, entender preço, entender custo, quanto isso representa, quantos produtos por minuto tu precisa vender. Imagina alguém que tem uma loja de produto. Precisa fazer essa conta, porque eu tenho um vendedor que está me consumindo e ele trabalha por horas de trabalho, por minutos, né? Então, ele trabalha 120 horas no mês. Dentro dessas 120 horas, ele precisa me render X mil reais e ele precisa me dar X margem de lucro. Ele está conseguindo fazer isso? Por exemplo, uma loja de 100 metros quadrados. Quanto tu vende por metro quadrado? Daqui a pouco tu tem uma loja enorme, com um valor ali, tá obsoleto. Um estoque maior do que o necessário. Estoque maior que o necessário, ou um salão de vendas maior que necessário. Então, daqui a pouco, pro que tu tá faturando hoje, tu tem uma loja de 100 metros, para ti uma loja de 20 seria suficiente. Então, tudo isso tu vai organizando para que realmente, hoje, ser empreendedor no Brasil, quem não anota, quem não faz conta ali, que a gente diz, né, na ponta do lápis, é muito fácil a gente perder, principalmente quando tu gira muito venda no final do mês, né? Então, a pessoa, por isso que eu digo, a precificação, ela é muito sensível, e a precificação, quando tu erra ela para mais ou para menos, tu só vai perceber que tu tá precificando errado quando começar a faltar para pagar imposto, para pagar férias, para se pagar muitas vezes, porque muitas vezes o empreendedor, ele sai todos os dias para trabalhar e ele diz, eu não recebo nada. Ele é o último Mas muitas vezes no final do mês ele pagou a escola do filho, ele pagou a prestação do carro, ele pagou a prestação do apartamento, ele diz, nossa, não retirei nada. E aí a gente vai ver, ele tá retirando, praticamente consumindo todo o capital de giro com ele mesmo. E aí, obviamente, não sobra. Então, tudo isso precisa rever, precisa olhar, precisa organizar. Mas para isso precisa ter maturidade empresarial, né? Sim, Michele, eu vou falar assim, ó, que aula, né? Em poucos minutos aqui, a gente pouco sabe, como eu expliquei, não é a minha área, né? Eu sou um curioso e gosto de saber, mas a gente fala muito do empreendedor, que ele é, assim, o nosso verdadeiro guerreiro, ele é o nosso verdadeiro herói desse país, porque é através do trabalho dele, da geração de emprego que ele faz, e de renda, que gera o tributo, que paga o imposto, que o governo, né, que é algo que recebe, né, essa parte tributária deles lá, consiga fazer os serviços essenciais para a população, né? Então, Michele, eu acho que a gente está encaminhando para o final do nosso bate-papo. Gostei demais da tua presença aqui. Se você quer dar alguma dica, alguma coisa, alguma consideração, e também como o pessoal possa te encontrar, né? Como possa encontrar a Rucheconte aí, para tirar essas dúvidas aí e se planejar melhor com a vinda da reforma tributária para 2027. Exatamente. Então, só agradecer aí o convite mais uma vez e falar para os empreendedores que realmente 2026, então usem esse ano para se preparar, para se organizar, para entender melhor o seu negócio, porque muitas vezes a gente acha que entende o negócio, mas na verdade a gente só entende uma parte do negócio. Então, realmente estudar finanças, estudar a gestão de pessoas, principalmente, porque hoje a gente precisa realmente de pessoas estratégicas no negócio, estudar perfil comportamental, isso é muito importante também. E, obviamente, vender bastante e fazer conta. Para nos encontrar nas redes sociais, o meu arroba é @Michele Godoy Contadora, o arroba da Rucheconte é @Rucheconte. E o nosso escritório, ele fica em Canoas, e podem nos contatar ali através das redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer aí de olhar para o teu negócio, organizar a tua empresa, te dar aí uma aula ou, quem sabe, um treinamento, né, de como organizar e como se preparar aí para a reforma tributária tão temida aí para 2027 em diante. Bom, pessoal, então, finalizando aqui, hoje mais esse bate-papo bacana aí, hoje com a Michele Godoy, mais uma empresa parceira da Sim Empresas. E, Michele, muito obrigado pela tua participação.
para nós foi uma geração de conteúdo grandíssima. Creio que muitas pessoas não têm menor noção do quanto tempo estão perdendo em agilizar. Espero que entrem em contato com a Ruche Conte, procure sim seu contador de referência especialista e tenha uma boa assessoria e consultoria em relação a essa parte que é muito importante para o empresário e para o seu negócio, né? Nós precisamos manter vocês na ativa funcionando. Se tratando de conexão, tem assim empresas, tem assim digital e tem a Ruche Conte aí para apoiar vocês nessa área contábil. Obrigado, Michele. Obrigada, eu que agradeço. Até mais. Até. Pessoal, estamos encerrando aqui hoje mais um podcast da Sim RS, um podcast do Sim Empresas, e foi um prazer ter vocês conosco aí. Até mais!